quero falar sobre esperança. A Jerusa, há alguns dias, me chamou e falou: Ricardo, você só vem falando de esperança ultimamente. Por quê você está tão insistindo na tecla da esperança? Porque a Bíblia diz que restam 3 virtudes que são chamadas na teologia de as principais virtudes: a fé, a esperança e o amor. Há momentos que nós precisamos de fé. Há momentos que nós precisamos de esperança. E há momentos que a gente precisa de amor. Eu creio que nós vivemos um período no Brasil que a gente precisa de esperança. E eu insisto nisso porque sem esperança, eu não sei como nós vamos enfrentar os 30 anos da Igreja Bethesda. Na carta que Paulo escreveu aos Colossenses, capítulo de número 1, no versículo de número 27, Paulo diz assim: a ele, ou a eles, quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza deste mistério. Mistério. Cristo em vocês, a esperança da glória. Em outras palavras, Cristo em nós produz uma esperança gloriosa, bonita. Quando Dante Alighieri escreveu a Divina Comédia, ele colocou no portal do inferno, disse que no portal do inferno está escrito: abandonem toda a esperança os que entram aqui. Aristóteles chamava a esperança de o sonho de quem está acordado. O que é a esperança? É o sonho de quem está acordado. Mas a palavra esperança é uma palavra muito desgastada, muito pelo excesso de uso. As pessoas falam tanto em esperança e repetem tanto essa palavra esperança, que a gente, às vezes, não sabe o que é, de verdade. A gente só sabe o rótulo, o chavão, a vinheta, o clichê. Eu quero começar a minha mensagem hoje de manhã dizendo o que a esperança não pode ser. O que não pode ser esperança. Quer dizer, vamos começar pelo negativo, porque quando a gente diz o que não pode ser, a gente melhor elabora o que pode ser. Esperança não pode ser a espera, a resignação de um futuro melhor. Esperança não é resignar-se, não pode ser. Não é acomodar-se e dizer assim: vamos esperar que as coisas vão melhorar por si mesmas. Esperando que, por alguma aleatoriedade do universo, o futuro traga bons ventos, boas energias, e que a nossa sorte mude. Talvez o nosso português não ajude muito, porque o verbo esperar
é o verbo da passividade. Eu espero na sala do médico e não tenho o que fazer se não esperar. Eu espero o ônibus e eu não tenho o que fazer se não esperar. Então o verbo esperar não ajuda muito. No inglês, a diferença é mais nítida, porque o inglês tem dois verbos. Tem o verbo to wait, que é o verbo esperar, e tem o verbo to hope, H-O-P-E, que seria traduzido em português como esperançar. Porque o esperançar não é apenas você se resignar. Eu espero que as coisas mudem, não vão mudar. E nesse sentido, Friedrich Nietzsche, um dos mais provocadores filósofos da chamada modernidade ou pós-modernidade, dizia que esperar como resignação ou esperança de ficar de braços cruzados esperando que as coisas mudem é uma atitude covarde, é uma covardia. Portanto, conclui ele, não eu, que toda esperança é uma covardia, porque você adia para o futuro aquilo que você devia fazer hoje. Você posterga por o amanhã aquilo que você tem obrigação de fazer hoje. O que esperança não é? Segundo lugar, esperança não pode ser um saudosismo. Não se pode confundir com nostalgia. Porque existe uma ideia de esperança que é falsa, que é mentirosa, que a minha esperança é a recuperação de um passado dourado, glorioso, bonito. O presidente dos Estados Unidos foi eleito em cima dessa vinheta. Make America Great Again. Faça a América grande de novo. É um saudosismo. É uma visita idealizada a um passado que não existiu. Está muito em voga. No Brasil também. Vamos voltar aos tempos gloriosos da ditadura. Glorioso para quem? Porque para minha família foi trágico. Meu pai foi um preso político, minha família foi quase que literalmente destruída. Meu pai foi torturado. Assim, quando alguns vendem para nós uma ideia saudosista, vamos voltar e a gente quer que a igreja seja igual à igreja primitiva dos Atos dos Apóstolos. Essa ideia de que esperança é resgatar o passado. É uma marcha ré. É um retrocesso. Por outro lado, esperança não pode ser essa ideia de que nós temos sim condições de produzirmos triunfo, conquista, progresso em cima do passado. Esperança, ao contrário da fé, o que esperança não é? Esperança não é fé. Esperança não é fé. Fé é uma coisa, Paulo diz isso. Restam três: fé,
esperança e amor. Eles são diferentes, são distintos entre si. E no capítulo 8 da carta que Paulo escreveu aos Romanos, a distinção maior que Paulo faz entre fé e esperança, que você pode ter fé e estar desesperançado. Você pode ter esperança e estar numa crise de fé. E a diferença fundamental entre fé e esperança é que fé tem um objeto. Fé, eu tenho um alvo. Eu tenho uma conquista. Eu tenho uma meta. Por isso é que em Hebreus, carta aos Hebreus, capítulo de número 11, o escritor da carta diz que fé é a certeza de coisas que se esperam. Eu tenho certeza de que aquilo que eu estou esperando vai se concretizar. Isso é fé. Agora, em Romanos capítulo 8, Paulo diz que se a nossa esperança tiver um objetivo, ela deixa de ser esperança. Não é complicado. Não é complicado. Um sabe onde vai chegar, o outro não sabe. Esperança não sabe onde vai chegar. Alguém pode me perguntar e dizer o seguinte: pastor, você tem esperança pela Bethesda? Tenho muita. E onde é que você acha que a Bethesda vai chegar daqui a 5 anos? Não tenho a menor ideia. E eu gosto de citar, e já citei diversas vezes aqui na Bethesda, o dramaturgo da República Tcheca, antiga Tchecoslováquia, o Václav Havel, que se tornou primeiro-ministro da República Tcheca, quando se tornou independente da União Soviética. O Václav Havel, que era um dramaturgo, escritor de peças de teatro, definiu esperança da seguinte maneira: esperança é lutar não porque vai dar certo, mas porque vale a pena. Esperança é lutar não porque vai dar certo. Eu luto pelos meus filhos, pela educação dos meus filhos, sem saber se um dia eles vão dar errado na vida, se eles vão me abandonar, mas eu luto porque eu sei que vale a pena me doar por eles. Então a gente não tem certeza de onde esse negócio vai dar. E eu quero corrigir, eu já corrigi aqui na Bethesda, inclusive aquela ideia que as pessoas têm de que todas as promessas de Deus vão se cumprir na sua vida. Deixa eu dizer para vocês, de acordo com Hebreus capítulo de número 11, nem todas as promessas, olha que é pastor pregando que 99,9% dos pastores pregam. Eu vou contradizer hoje de manhã. E eu vou contradizer baseado na Bíblia, porque eu uso a Bíblia como minha referência. Deixa eu dizer para você, nem todas as promessas de Deus vão se cumprir na vida de todas as pessoas. Alguns de vocês e alguns de nós e algumas pessoas ficam sim no meio do caminho. Ficam no meio do caminho. Hebreus capítulo de número 11, a Bíblia diz com todas as letras, e é porque a gente não sabe ler a Bíblia ou não quer ler a Bíblia, que a gente incorre muitas vezes em erros teológicos. Todos estes receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Falando daqueles e daquelas que andaram errantes pelas cavernas, que receberam seus filhos mortos, os maridos cerrados ao meio, que passaram fome. Hebreus capítulo de número 11. Errantes pela terra, desenraizados, não receberam
aquilo pelo qual eles tinham fé, não receberam, está escrito na Bíblia. Nem sempre temos a resposta da nossa luta, nem sempre entramos na terra prometida, nem sempre os nossos sonhos se cumprem, e nem sempre vemos o resultado da nossa militância, esforço, do nosso empenho, nem sempre. Aí você me pergunta e diz assim: então por que continuar se eu não tenho essa garantia? Então por que continuar se nós não temos essa garantia? Porque eu tenho esperança. E a esperança me faz lutar, não porque vai dar certo, mas porque vale a pena. Vale a pena não sentar na roda do escarnecedor, vale a pena não participar do rol daqueles que estão hoje conspirando contra a justiça. Vale a pena ser um dos tais que Deus aponta o dedo e diz: muito bem, meu servo bom e fiel, foste fiel no pouco, na tribulação, na tormenta, no fracasso, e eu vou te chamar agora para o meu regaço, para o meu colo. O que é esperança? Esperança. Agora eu vou passar para o lado positivo. Eu falei o que não era. Esperança é contradizer a realidade presente. É negar a realidade. Porque se você aceita a realidade, você se acomoda. Você vai lutar pelo quê? Você está gostando? Se você está gostando, você está confortável, você está satisfeita com a sua situação, você vai mudar o quê se você está satisfeita? Esperança é angústia, é inquietação. Esperança nasce da nossa vontade de contradizer, de ir contra e dizer não, quando todo mundo está dizendo sim. Por que você está dizendo não? Porque eu não estou gostando, porque eu não aceito, porque isso não convém comigo. Jürgen Moltmann foi um teólogo alemão, ainda, eu acho que ele ainda está vivo, não, acabou de morrer, né? Faz pouco tempo que ele morreu. Que escreveu uma referência na teologia chamada Teologia da Esperança. E ele diz assim: quem espera em Cristo, isso não sou eu, é o alemão. Quem espera em Cristo não pode mais se contentar com a realidade dada, mas começa a sofrer devido a ela. E começa a contradizê-la. E eu coloquei no meu Twitter há algum tempo. Existem sim outras formas de pensar, de viver, de se relacionar com o mundo e com as pessoas. Essas formas podem ser inimagináveis, mas não são impossíveis. E o cristão ousa pensar em contradição ao que a Bíblia chama de mundo. Então já que eu estou aqui já brigando com um monte de coisa, deixa eu brigar com outra. Eu cresci na igreja, quando era adolescente, e um dos hinos que a gente naquela época chamava de corinho, Corinho é cutícula de unha, né? A gente cantava de corinho. E uma das músicas que a gente cantava era assim, ó: satisfação é ter a Cristo, não há maior prazer já visto.
Vou nem tentar continuar para não passar vergonha. Que acaba desafinado, viu? Sou eu. Satisfação é ter a Cristo, não há prazer mais visto. Sou de Jesus e tenho satisfação sem fim. Cara, eu não concordo. Porque o contrário desse hino é muito mais verdadeiro. Insatisfação nasce com Jesus. Eu estou insatisfeito. Por quê? Porque aceitei Jesus. Aceitei Jesus e estou insatisfeito. Com raiva. De onde vem essa sua raiva? De Jesus. Porque esperança não aquieta. Esperança não produz passividade. Esperança não produz essa paciência nirvânica, sepulcral. O pecado por excelência que destrói o caminho de Jesus tem a ver com indolência, com acomodação, com tédio. Um dos 7 pecados capitais, não vou aqui falar disso. Talvez eu ainda faça uma série aqui na Bethesda sobre os 7 pecados capitais. E um dos 7 pecados capitais, não vou falar todos, chamava-se no português antigo de assídia. Você nunca nem ouviu falar essa palavra. Assídia. Era assim que chamava. Eu vou traduzir. Assídia é preguiça. Mas não é preguiça, essa preguicinha gostosa que a gente tem num dia feriado, não. Porque vamos e venhamos, tem uma preguicinha que é santa. Aquela preguiça de dizer, hoje eu não vou acordar cedo. Vou assistir Netflix. Vou ler um capítulo do livro do Gondim. Mas tem uma preguiça, que é a assídia, que é acomodação, é o dar de ombros, e daí? Estou nem aí. Eu ia até falar um palavrão agora, mas não vou falar não. Não estou nem aí. Vou fazer a tradução evangélica aceitável. Ferrem-se. Estou de boa. O mundo que se exploda. Eu sou de Jesus. Quem é podre que se quebre. Eu estou de boa. Essa é que rouba a esperança. Tira a esperança. E eu li há muitos anos uma crônica de uma escritora fantástica, uma poetisa, que escreveu um texto muito forte. Ela chamava, já morreu, Marina Colasanti, carioca. E o texto dela é assim: a gente se acostuma, mas não devia. A gente se acostuma, mas não devia. Posso ler? Prometo ler bem devagarzinho para vocês. A gente se acostuma a morar em apartamentos de fundos e a não ter outra vista que as janelas ao redor. E porque não tem vista, logo se acostuma a não olhar para fora. E porque não olha para fora, logo se acostuma a não abrir
de todo as cortinas. E porque não abre as cortinas, logo se acostuma a acender mais cedo a luz. E à medida que se acostuma, esquece o sol, esquece o ar, esquece a amplidão. A gente se acostuma a acordar de manhã sobressaltado porque está na hora, a tomar café correndo, porque está atrasado, a ler jornal no ônibus. Jornal não, naquela época tinha jornal. A ler o Twitter, as notícias, o Instagram no ônibus, porque não pode perder o tempo da viagem. A comer sanduíche, porque não dá para almoçar. A sair do trabalho, porque já é noite. A cochilar no ônibus, porque está cansado. A deitar cedo e dormir pesado, sem ter vivido o dia. A gente se acostuma a abrir o jornal e ler sobre a guerra. E, aceitando a guerra, aceita os mortos. E que haja número para os mortos. E aceitando os números, aceita não acreditar nas negociações da paz. E não acreditando nas negociações da paz, aceita ler todo dia da guerra, dos números e da longa duração. A gente se acostuma a esperar o dia inteiro para ouvir o telefone. E no telefone dizem, hoje não posso ir. A sorrir para as pessoas sem receber um sorriso de volta. A ser ignorado quando precisa tanto ser visto. A gente se acostuma a pagar por tudo o que deseja e o de que necessita. E a lutar para ganhar o dinheiro com que pagar. E a ganhar menos do que precisa. E a fazer fila para pagar. E a pagar mais do que as coisas valem. E a saber que nada... Não. E a saber que cada vez vai pagar mais. E a procurar mais trabalho. Para ganhar mais dinheiro. Para ter com que pagar nas filas em que se cobra. A gente se acostuma a andar na rua e ver cartazes, abrir as revistas e ver anúncios, a ligar a televisão e assistir comerciais, a ir ao cinema e a engolir a publicidade do cinema, a ser instigado, conduzido, desnorteado, lançado na infindável catarata dos produtos. A gente se acostuma à poluição, às salas fechadas de ar-condicionado, a cheiro de cigarro, à luz artificial de ligeiro tremor, ao choque que os olhos levam na luz natural, às bactérias de água potável, à contaminação da água do mar, à lenta morte dos rios. Se acostuma a não ouvir passarinhos, a não ter galo de madrugada, a temer a hidrofobia dos cães, a não colher fruta no pé, a não ter sequer uma planta. A gente se acostuma às coisas demais para não sofrer. Em doses pequenas. Tentando não perceber. Vai afastando uma dor aqui, um ressentimento ali, uma revolta acolá. Se o cinema está cheio, a gente se senta na primeira fila e torce um pouco o pescoço. Se a praia está contaminada, a gente molha só o pé e sua no resto do corpo. Se o trabalho está duro, a gente se consola pensando no fim de semana. E se no fim de semana não há muito o que fazer, a gente vai dormir cedo e ainda fica satisfeito, porque
sempre tem sono atrasado. A gente se acostuma para não se ralar na aspereza e preservar a pele. Se acostuma para evitar feridas, sangramentos, para esquivar-se da faca e baioneta, para poupar o peito. A gente se acostuma para poupar a vida, que aos poucos se gasta e que gasta de tanto acostumar, se perde de si mesma. A gente se acostuma, mas não devia. E a minha esperança diz, não se acostume. Porque a esperança é a negação do fatalismo. Como é que está a sua vida? Vou me acostumando, pastor. Como Deus quer. Não, Deus não quer. Deus não quer. Porque o seu futuro está cheio de possibilidades. Porque a sua vida é um leque de infinitas oportunidades. E a Bíblia nos chama a hoje nós nos tornarmos agentes da nossa história, protagonistas do que vem pela frente. O poder do Espírito Santo está em nós, não para dar arrepio na nossa pele, mas para nos empoderar. Está ouvindo, mulheres? Hoje no Dia Internacional das Mulheres, empoderar você, para você tomar decisões e abrir o leque das oportunidades. Mas Ricardo, onde é que vai dar isso? Eu não sei, mas vale a pena você tomar a sua vida no poder do Espírito Santo nas mãos e tomar decisões que precisam ser tomadas. Por quê? Porque a esperança é a negação da morte como resposta final. E nós, os cristãos, não acreditamos na morte como o último, derradeiro, trágico evento da nossa existência. Porque para além da morte está a ressurreição de Jesus Cristo, o Senhor. A minha vida pode não dar certo, mas eu um dia vou blasfemar da morte e dizer na ela a morte cara a cara. Morte, onde é que está o teu espinho? Onde é que está o teu veneno? A morte foi tragada pela vida e é isso que eu quero chamar a atenção de você que está aqui hoje de manhã. Pode ser que sua vida ainda não esteja resolvida e nem vá se resolver, mas tome as rédeas da sua vida nas mãos e olhe para o futuro, porque lá na frente a morte não terá a última palavra. Ela pertence àquele que tem nas suas mãos as chaves da morte e do inferno e que se chama Jesus de Nazaré. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Eu vou chamar...